Bom dia, segundo ano. Bem, hoje nós vamos começar, pessoal, eu vou pedir o máximo de atenção de vocês. Nós vamos começar a falar, trabalhando um pouquinho de verossimilhança e depois vamos falar de modalização, para vocês entenderem o que seria essa modalização dentro do contexto. Combinado? Quando eu coloquei para vocês, essa aula ela vai ser exibida no dia 4/9, português, turma 2001, páginas 16 até a página 19. Gente, quando nós começamos a falar em verossimilhança, lembra que nós trabalhamos os textos narrativos, gêneros, conto, e trabalhamos o romance. Quando nós pensamos em conto e romance, nós estamos falando de dois gêneros que empregam a tipologia narrativa, tudo bem? E existe uma preocupação do autor do texto. Esse autor, ele tem a intenção, ele não pega simplesmente um amontoado de ideias e joga ali. O autor, ele pega vamos dizer assim, esse amontoado de ideias, que não é um amontoado, eles têm ideias conectadas, deixa de ser amontoado, os autores, eles conectam as ideias, essas ideias, elas obedecem uma sequência, então é um todo que acaba sendo organizado, trazendo o que para o texto? Uma coerência lógica. Essa lógica sequencial é ela quem traz ao texto a verossimilhança. Então vejam, olha aqui, ó, são ideias conectadas que formam um todo coeso e coerente a uma lógica do texto, tornando-o verdadeiro ao leitor. Então essa lógica do texto, naquele momento que nós estamos lendo o texto, nós somos imbuídos a imaginar aquilo que está acontecendo no texto. Então essa imaginação, a intenção do autor é que aquilo ali, naquele momento, aquilo torne-se verdadeiro para o interlocutor, ou seja, para o leitor. É essa a intenção do texto. Então o meu objetivo nessa aula hoje é falar um pouquinho, sobre a verossimilhança. Então o texto, ainda sendo um texto narrativo, lembrando que quando nós falamos de tipologia narrativa, nós sabemos muito bem que é um texto ficcional. Mesmo sendo um texto ficcional, o autor, a intenção dele é tornar esse texto verdadeiro. Através de quê? Da verossimilhança. Tudo bem? Ok? Então, quando nós pensarmos em verossimilhança, pensaremos em quê? Bom, pensemos em ideias que são conectadas de forma organizada, estabelecendo coesão e coerência ao texto, levando o leitor a uma reflexão, levando o leitor a uma ideia próximo daquilo que é verdadeiro dentro do texto. Tudo bem? Bom, partindo disso, nós temos aqui uma segunda opção, tá? Eu coloquei para vocês aqui páginas 16 a 19 e aqui eu coloquei 26 a 29. Gente, quando nós trabalhamos advérbio, eu deixei esse tópico para um segundo momento, porque aqui nós temos a modalização. O que seria essa modalização? A modalização nada mais é do que a intenção do autor em relação àquele assunto tratado. Se ele é a favor, se ele é contra, se ele está satisfeito com aquela situação ou não. O que ele entende daquilo ali? E como que eu modalizo um texto? Como eu emprego a modalização no texto? Eu coloquei aqui para vocês, ó. É um posicionamento do autor através dos advérbios ou locuções adverbiais. Também podem ser constituídas por verbos e adjetivos. Então vejam, quando eu penso em modalização, quais são os modalizadores? Os modalizadores, eles podem ser advérbios ou locuções adverbiais, verbos e adjetivos. É dessa forma, lá no texto, essa modalização, quando você faz isso, é a sua opinião sobre aquilo ali. É até bacana que vocês pensem nesses modalizadores, até mesmo no momento de vocês defenderem lá a tese no texto argumentativo. Eu não preciso usar a primeira pessoa, eu não preciso colocar, informar lá que sou eu que estou pensando aquilo, mas a partir dessas expressões é o meu posicionamento. Então eu coloquei aqui para vocês dois exemplos, tá? Hoje,
infelizmente, muitas famílias sofrem com a perda de seus entes queridos. O que eu quis enfatizar aqui? Esse infelizmente é aquilo que eu, como autora da frase, entendo. É muito triste hoje, mediante as circunstâncias, as pessoas que estão perdendo lá seus entes queridos. Então, infelizmente, é uma expressão de tristeza da parte autora. O segundo exemplo, triste a situação de muitos chefes de família desempregados. Então aqui eu usei um advérbio, quando eu usei o infelizmente, e aqui no segundo exemplo eu usei um adjetivo, tá? Essa aula hoje é uma aula curta, onde nós vamos realizar algumas atividades lá na nossa sala virtual, para vocês verem exatamente qual é a palavra que está apresentando lá a modalização no contexto. Lembrando que essa palavra vai precisar ser um advérbio ou uma locução adverbial, um adjetivo ou um verbo, tá? Então é importante que vocês lembrem dessas 3 classes gramaticais quando vocês forem trabalhar os modalizadores. É muito bacana essa ideia de modalização, principalmente nessa época aí para vocês do segundo ano. Tudo bem? Então, recortando o que foi dito no nosso encontro hoje, nós falamos sobre verossimilhança. Lembra que é o autor do texto tornar, né, o texto verdadeiro para aquele que ler, para o interlocutor. Então, a intenção dele é tornar esse texto verdadeiro. Como ele torna esse texto verdadeiro? Estabelecendo ideias de forma coesa e coerente. É assim que funciona, tá? Bom, e lá em modalização nós vimos que são classes gramaticais empregadas pelo autor a fim de se posicionar em relação ao texto. Classes gramaticais que são advérbio, adjetivo e verbo. Tudo bem, pessoal? Então até o próximo encontro, e aí nós conseguiremos colocar isso em questões, né? Quando coloca em questões, é aquele momento do aluno perceber, o aluno perceber. Ah, verdadeiramente entendi lá o que a Márcia falou. São 2 conceitos. A aula de hoje, ela está gerando em torno de 2 conceitos. Uma ressalva que eu preciso fazer para vocês, eu coloquei que a data que deverá ser assistida, né? A data do planejamento de vocês, dia 4/9. Mas lembrando que essa aula ela pode ser disponibilizada entre 31 de agosto e 4/9. 4/9, quando vocês registrarem essas informações no caderno, é essa data que vocês devem colocar. Tudo bem? Então, ficamos aqui entendendo o que é verossimilhança e entendendo o que é modalização. Ok? Beijos, até breve.